Seja bem-vindo aqui ao nosso culto online deste final de semana. Estamos aqui na nossa igreja em São Caetano do Sul. Eu quero convidar você para dedicar alguns minutos e comigo ouvir a santa e poderosa palavra de Deus que vai abençoar a tua vida, que vai abrir os caminhos que estão fechados a você, que vai trazer força e sustentação para a tua vida espiritual. E eu tenho certeza que Deus falará através desta mensagem, gravada aqui nesta igreja, ao teu coração. Peço então que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu joinha, faça os seus comentários e compartilhe o máximo que você puder aqui no YouTube, no canal Dose de Fé ou na nossa página do Facebook, tá bom? Mande o link aí para os seus amigos do WhatsApp, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir esta mensagem e serem poderosamente abençoadas pelo poder do Deus Criador. Programe-se para estar comigo aqui presencialmente em um dos nossos cultos na Rua Santo Antônio, 395, aqui no centro de São Caetano do Sul. A Igreja da Graça está de portas abertas para receber você e a sua família. Se você precisa de oração, de conselho espiritual, de ajuda, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, o 11 96085 5474. Abra o seu coração para receber a santa palavra de Deus. Vamos ao culto, que Deus te abençoe. Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Hoje eu quero falar com você sobre um personagem da Bíblia chamado Eleazar. Guarde esse nome, Eleazar. Vamos abrir comigo a Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Antes da gente ler, deixa eu dizer uma coisa para você. À medida que você vai vindo à igreja, você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai entendendo nesta palavra o plano de Deus para a tua vida, você tem que tomar uma posição de buscar aquilo que é direito seu e de não aceitar aquilo que é contrário à vontade de Deus para a tua vida. Por menor que seja o teu conhecimento bíblico, por menor que seja o teu conhecimento das Escrituras Sagradas, você já aprendeu, você já nos ouviu falando isso aqui, que a vontade de Deus para você é que você tenha paz, é que você tenha saúde, é que você tenha prosperidade. Sim ou não, gente? É que você tenha uma vida com dignidade para poder honrar a Deus e ser testemunha dele, para outras pessoas verem o Senhor através de você. Então, ao passar do tempo, você vai aprendendo, você vai entendendo. Mas do outro lado está o nosso adversário, lutando para desfazer aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então você sabe que Deus quer que você tenha saúde, mas o teu adversário, ele vem para matar, para roubar e para destruir. E às vezes ele vem colocando enfermidade. Nós somos seres humanos, ficamos doentes, sim ou não? Sim ou não? Você pode ficar doente. E você tem que olhar para aquilo ali e entender, essa doença é a vontade de Deus para mim? Será que um pai tão amoroso como o Senhor gostaria de ver o filho dele doente? Alguns de vocês aqui são pais, mães, avós. Você gostaria, para ensinar uma lição, de ver o teu filho ficar doente? Poxa, é claro que não. Pelo contrário, quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade, se pudesse trocar de lugar com o filho e ficar doente no lugar do filho, a gente faria isso. Sim ou não, pessoal? Deus também é nosso pai. Ele não vai usar uma enfermidade para castigar você de forma alguma. Poxa, então eu já aprendi, já entendi na palavra de Deus. Mas mesmo assim, o meu adversário vai vir para me tentar colocar doença, enfermidade, desânimo, depressão, tristeza.
para tentar amarrar a minha vida financeira. Deus não quer que você seja pobre, viva miseravelmente, endividado, falido, cansado, caído, sem expectativa de uma vida melhor. Pelo contrário, o nosso Pai, Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem o melhor para dar a você. Ah, pastor, eu já aprendi isso. Então você sabe que é direito seu prosperar. Agora o diabo vai vir para tentar colocar miséria, para tentar amarrar você em dívida, para tentar destruir o que você tem, para tentar desfazer o que você fez. Então você tem que tomar uma posição. Espera lá, eu não vou aceitar esse demônio vir tocar na minha vida. Eu não vou aceitar o meu adversário vir tocar no que é meu. Então você tem que tomar uma postura, uma posição para defender o que é seu e para repelir, para expulsar aquilo que o seu adversário vai tentar trazer de mal sobre a tua vida. Se você não tomar essa posição, você vai ser igual a todo mundo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é igual a todo mundo. Mamãe dizia assim, você falava para a mamãe assim, ó, mãe, todo mundo vai. O que a mãe fala para o filho nessa hora? Você não é todo mundo. Já ouviram essa? Mas com Deus é a mesma coisa. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, tua vida muda. Você não pode ser igual a todo mundo. Jesus, ele falou, João 8,32, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conheceu, você entendeu a palavra de Deus, você tem a verdade com você. Essa verdade vai tornar você livre. E quem não conheceu a verdade? E quem não buscou a Deus? E quem não entendeu a vontade de Deus? Essa pessoa está presa. Ela vai com todo mundo, sofrendo, tomando chibatada, vivendo escravizada. Agora, comigo não, contigo não. Eu conheci a verdade. Eu posso estar doente, mas eu sei que isso aqui não é a vontade de Deus para mim, não. Então eu vou me levantar contra essa enfermidade, contra o espírito que causa essa enfermidade, vou lutar contra isso e vou ficar livre. Eu vou me levantar contra esse demônio do vício que está querendo me prender, me tornar dependente disso aqui, vou expulsá-lo da minha vida e vou ser livre. Vou me levantar contra o espírito da miséria, que está amarrando, fechando os meus caminhos, vou expulsá-lo da minha vida e vou ser livre. Vou viver diferente dos outros. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 9, a Bíblia fala de um homem chamado Eleazar. Diz assim, e depois dele, Eleazar, filho de Dodô e filho de Auí. Isso aqui é a referência para identificá-lo. Estava entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel, os homens subiram. Preste atenção. O Davi, ele sempre foi e vai continuar sendo referência bíblica para nós, como um homem valente, como um homem forte, como um homem de coragem, um espelho, um exemplo de como nós devemos ser. Por isso que a gente fala tanto do Davi. Ele é o personagem que marca a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, um exemplo a ser seguido. Tanto que no Novo Testamento, quando se fala do Davi, se faz referência a ele como o homem segundo o coração de Deus. Só que preste atenção, ninguém, guarde isso aqui no teu coração, ninguém vence sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Deus não criou o ser humano para viver isolado numa ilha sozinho. Para você construir uma família, você precisa do quê? Precisa de outra pessoa, do sexo oposto, senão não tem família. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. O pai precisa do filho ao seu lado, porque vai chegando a velhice, se estiver sozinho, vai estar abandonado. Ou ele vai precisar de um bom plano de saúde, para ter enfermeiro, para ter médico à disposição, ou vai contar com a sorte no sistema público de saúde, ou ele vai ter a família para ampará-lo. Mas se ele ficar sozinho, morre logo. Sim ou não? O filho, se não tiver o pai, se não tiver a mãe, um curador, um protetor,
para guardá-lo, ele não vai conseguir se alimentar, se limpar, aprender a falar, andar, se relacionar com ninguém, vai morrer. Deus criou o ser humano para viver em conjunto. O Davi se tornou o ápice do vencedor que nós buscamos ser, mas ele não fez isso sozinho. Ele tinha um exército poderoso ao seu lado. O Davi tinha 37 homens especiais. De todo o seu exército altamente treinado e poderoso, haviam 37 que eram diferenciados, faziam parte da sua guarda pessoal. Dentre esses 37, tinham 3 que eram mais especiais. E entre esses 3 estava o nosso amigo Eleazar. Esse homem não era como os outros, como você não pode ser, como todo mundo. Você tem que ser diferente. O Eleazar era diferente. E um determinado dia, eles investiram contra um pelotão dos filisteus, que era, naquele momento, o maior inimigo, vamos chamar assim, a pedra no sapato de Israel. Talvez você diz assim, pastor, o meu maior inimigo, a pedra no meu sapato hoje é a enfermidade tal, é o problema financeiro, é o demônio que faz isso, é o problema que se levantou em tal área da minha vida, é o meu inimigo ferrenho. Você tem que expulsá-lo, você tem que incomodá-lo, você não pode deixar ele se estabelecer e ficar na tua vida. Porque isso quem faz são pessoas comuns, que não conheceram a vontade de Deus, que não tiveram seus olhos iluminados pelo Evangelho, então aceitam qualquer coisa. Ficar doente é normal, viver na miséria é normal, ficar com depressão é normal, ter que fazer acompanhamento a vida inteira é normal. Quer dizer, tudo é normal, vai levando a vida. O inimigo vai entrando, dominando territórios da vida da pessoa, e ela vai aceitando. Mas nós somos diferentes, amém, gente? Diga, eu sou diferente, pô. Nós não temos que nos sentir, nos julgar superior a ninguém. Pelo contrário, você tem que pregar o Evangelho. Não foi isso que Jesus mandou fazer? Você tem que orar e pregar, para que as outras pessoas que ainda não conheceram a verdade que te libertou, conheçam também. Mas já que você conhece a verdade, você não pode aceitar viver como os que não conhecem. Você tem que ser diferente. O inimigo entrou, o diabo se estabeleceu na tua vida, dominou um território, então eu vou expulsá-lo. Então eu vou lutar. Eu não vou aceitar esse problema no meu caminho. Foi o que o Eleazar fez. Só que eles tiveram uma ingrata surpresa. Quando a companhia que estava o Eleazar empreendeu contra aquele pelotão dos filisteus, eles não sabiam que aquilo era uma emboscada. E de repente os filisteus se levantaram em grande número e começou a perseguir aquele pelotão. Os homens que estavam com Eleazar, ao olharem o tamanho do problema que se meteram, deram as costas e fugiram. Pessoas comuns, diante das ameaças, fogem. Pessoas comuns, diante dos problemas, ou elas fogem, ou elas se entregam, ou elas fazem acordo com os seus inimigos para tentar sobreviver. Pessoas diferenciadas, como Eleazar e como você tem que ser, não fazem nada disso. Olha o que diz o versículo 10. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Olha só, imagina aqui, ele para no meio de um campo, ele vê os seus companheiros baterem em retirada, subiram, se mandaram, foram embora. Ele fica sozinho. E contra ele vem uma companhia inteira de inimigos. Aquilo é morte certa. Porque nós somos seres humanos. O Eleazar era ser humano. Uma faca, uma espada, uma flechada vai derrubar, vai fazer sangrar. Ainda que a pessoa seja mais resistente fisicamente, uma hora ela vai sucumbir.
Mas tem um problema, tem um diferencial. Quem é valente não luta sozinho jamais. Quem é valente tem o Senhor para guardá-lo na batalha. Deus está à procura de homens e de mulheres que foram iluminados pela sua palavra, que creem na verdade e que são valentes, que não fogem diante das ameaças, que não têm medo dos inimigos e que estão dispostos a lutar para cumprir o plano de Deus na sua vida. Quando Deus encontra uma pessoa assim, é Deus quem vai lutar ao lado desta pessoa. O Eleazar se viu sozinho, mas ele disse, eu morro lutando, mas eu não vou voltar como todo mundo. Eu não vou ser como todo mundo. Eu não vou aceitar o que todo mundo aceita. Ele pegou a sua espada na mão e foi para cima dos inimigos. Ele só acertava, ninguém o acertava. E aí está o milagre de Deus. Porque imagina, um monte de homens o cercando, tentando tocá-lo e não podiam. Não é porque ele era super-herói, é porque Deus estava com ele naquela batalha. Ele era valente. Se você for valente, você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser a melhor. Você não precisa ser um super-herói, uma super-heroína. Porque o anjo de Deus vai estar com você na hora da batalha. É isso que vai fazer a diferença. O Eleazar começou a lutar, ele batia, era uma carnificina. Ele matava, ele furava, ele cortava, era sangue para todo lado. E você sabe que o sangue, à medida que ele vai secando, ele vai se tornando uma cola, né? Aquilo foi grudando na mão do Eleazar, a ponto da espada ficar grudada na sua mão. Ele balançava, depois a espada não caía. Quer dizer, ele e a espada se tornaram uma única ferramenta. A espada era a extensão do seu braço. A espada era parte dele. Ele não vivia mais sem aquela espada. É isso que Deus espera de cada um de vocês. Diga graças a Deus, gente. Que você creia, que você esteja disposto a lutar pelo que é seu, a defender o que é seu e a repelir as ameaças do seu adversário. Com vontade, com coragem, com força, até que a espada fique grudada em sua mão. E aí diz assim o restante do versículo 10. E naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. Está vendo? Não é o Eleazar sozinho. O Senhor estava com ele naquela batalha e deu livramento. E o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. Quer dizer, o todo mundo que tinha corrido, quando viu que o Eleazar venceu, voltaram para ajudá-lo a carregar os despojos, a recompensa da batalha. Agora, se o Eleazar fosse como todo mundo, eles estariam correndo até hoje, estavam passando aí na frente, correndo dos inimigos. Você não pode ser como todo mundo, você não pode ser como a maioria, você não pode aceitar o que todo mundo está aceitando. Deus iluminou seus olhos espirituais para que você seja diferente. Deus espera que você tenha disposição para lutar e o anjo dele vai lutar ao seu lado, para te dar um grande livramento e te dar a vitória sobre os seus inimigos. Diga graças a Deus, gente. Até quando, pastor, eu tenho que lutar? Até que você e a tua arma se tornem uma coisa só. O Eleazar, ele não tinha um escudo especial, uma armadura especial. Ele era ser humano como eu e você. Mas ele tinha coragem. E essa coragem deu a ele as habilidades necessárias. Deus entrou na batalha com ele. E aquilo que ele possuía na mão foi o bastante. A espada que ele tinha na mão era o suficiente. Foi através daquilo que Deus deu a ele a vitória. Olhe para cá. Você pode não ter uma saúde muito boa. Porque tem gente que vai dizer assim, pastor, realmente, olha, a genética da minha família não é legal. Na minha casa todo mundo morre cedo.
Na minha família todo mundo tem doença, tem comorbidade, eu estou cheio de problema assim. Então para mim não tem jeito, isso aí é muito bacana, mas não é para mim. Ei, você está entregando os pontos antes de lutar, você está igual todo mundo. Deus está colocando uma espada hoje na tua mão, que vai te capacitar a reverter essa situação e expulsar os seus inimigos, amém? Ah, mas eu sou pobre, eu não tive estudo, eu não tive oportunidade, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Pare com isso, porque o que Deus colocou hoje na tua mão é o suficiente. Quem tem a Bíblia na mão, levante a Bíblia assim para o alto e diga: eu tenho uma espada poderosa. Fala com força, diga: eu tenho uma espada muito poderosa, e com essa espada eu vou vencer os meus inimigos. Que espada é essa? Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, complete aí, ficar firme. Olha o Eleazar aqui de novo. Ele estava armado. Ele tinha armadura, ele tinha espada, ele tinha todas as ferramentas. Se ele não tivesse ficado firme naquele ataque, ele teria corrido como todo mundo. Ele teria dado a vitória ao inimigo. Você tem que se munir da palavra de Deus, da armadura de Deus, mas você tem que ser firme, você tem que ser forte, você tem que ser valente. Amém, gente? Fala para quem está do seu lado assim: você tem que ser valente também. Não fala com força, você tem que ser forte, você tem que ser firme, você tem que ser valente, poxa. E olha só o versículo 17 comigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga: a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, você tem uma espada na sua mão. Aquele entendimento que Deus lhe deu na palavra dele é a espada, é a arma, é a ferramenta que você tem para enfrentar o seu adversário e colocá-lo para correr. Talvez você diz assim: pastor, o meu entendimento é muito pequeno. Eu não tenho muito tempo na igreja, eu não sei orar muito bem, eu não entendo muito da Bíblia, eu não sei muita coisa. O que você tem, estas palavras que você ouviu daqui, que você colocou no teu coração, que você entendeu, é a espada do Espírito que Deus lhe deu para enfrentar o teu problema. Então se levante com essa espada na mão e lute. Você está doente, você tem que ter entendimento. O que a palavra de Deus fala contigo? O que você já aprendeu? Ah, eu já aprendi que Cristo levou na cruz do Calvário as minhas doenças e enfermidades. O verbo tomou, o verbo levou, está no passado. Ele já fez, ele não vai fazer de novo. Então eu entendo que as minhas enfermidades, Jesus tomou, Jesus pagou o preço da minha cura. Eu não vou aceitar então ficar doente. Então pegue essa espada e comece a provocar o seu inimigo. Olha aqui doença, olha aqui enfermidade, olha aqui demônio, causador desse problema. Na minha vida você não vai ficar, porque a palavra de Deus diz isso, porque está escrito, eu creio nessa palavra, Deus é comigo, eu não aceito, eu vou vencer em nome de Jesus. Você começou a lutar, passou um tempo, está doendo ainda. Olha aqui, demônio, eu estou na batalha, você não vai ficar, você está resistindo, você está com um exército grande tentando me destruir, mas você não vai conseguir vencer essa batalha, porque está escrito assim na palavra de Deus, porque eu creio no que Deus falou, porque eu creio nessa palavra, essa palavra é a minha força, em nome de Jesus vai embora todo o mal. Pronto, você está lutando. Amanhã a mesma coisa, e depois a mesma coisa, e faça isso sempre. Pastor, até quando eu tenho que lutar? Até que a espada fique grudada na sua mão, até que você e a palavra se tornem uma coisa só. Diga graças a Deus. Assim Deus opera, assim o Senhor entra na sua guerra.
E assim você consegue o que o todo mundo que foge nunca vai conseguir. Para terminar isso aqui, vamos dar um pulinho em Juízes, capítulo 6. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Gideão estava lá, não aceitando o que todo mundo tinha aceitado. Porque o todo mundo, a maioria, a Bíblia fala, naqueles dias, estavam se escondendo em cavernas, cavando buracos para sobreviverem. E os inimigos que os apertavam naquele tempo, diferente do tempo de Eleazar, não eram os filisteus, era outro problema, eram os midianitas. Para Deus não importa se é midianita, se é filisteu, se é amalequita, se é outra coisa. Para Deus não faz diferença se é um câncer, se é Covid, se é uma dor de cabeça, se é um mal crônico, se é uma doença que para a medicina não tem cura. Para Deus não tem problema se é um demônio ou se é uma legião. Para Deus não faz diferença se o inimigo que você está enfrentando hoje é espiritual, é emocional, é na saúde, é no financeiro. Deus só espera de você uma coisa: valentia, coragem, força, disposição. Foi isso que ele viu em Eleazar. A mesma coisa, com outra situação, em outro tempo, ele viu em Gideão. Por isso o anjo aparece e fala: Deus é contigo, homem valente, corajoso, valoroso. E hoje, quando Deus olhar para você, o que ele vai ver? Uma mulher valente ou covarde? Disposta ou indisposta? Que chama para si a responsabilidade e vai à luta, ou que aceita o que todo mundo impõe, o que todo mundo quer e se esconde? Deus quer ver em você coragem, força e disposição. Aí ele vai entrar contigo na batalha. Diga glória a Deus. Não tem problema que Deus não possa te dar solução. Vamos fazer uma oração? Sentado mesmo, aí em casa você também faça a mesma coisa. Coloque as mãos assim no seu coração, curve a sua cabeça e feche os seus olhos em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, que essa palavra venha fortalecer a fé, os ânimos, o coração, a mente, a alma de cada pessoa que ora comigo nesse momento, aqui na igreja e em casa. Meu Deus, que a tua força venha renovar, que o teu espírito venha levantar, que milagres venham acontecer, e isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante-se agora, tome posse da tua vitória. Diga: eu não vou aceitar miséria, eu não vou aceitar depressão, eu não vou aceitar tristeza, eu não vou aceitar essa dor, essa enfermidade. Manda esse mal sair da tua vida. Diga: sai do meu corpo, diga: sai dos meus caminhos. Diga: o diabo, pegue o teu mal e vai embora, pegue a tua doença e vai embora. Chame a tua doença pelo nome e diga: saia da minha vida, saia do meu corpo, todo mal vai embora, em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos e diga: meu Deus, muito obrigado e amém.